Olá, bem-vindos à trilha dos trabalhos acadêmicos da SET Experience 2020. A Ana Carolina Borges Monteiro, da Unicamp, irá apresentar o trabalho A Interdisciplinaridade das áreas médicas e engenharia em tempos de pandemia de Covid-19, uma revisão. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna de doutorado da Unicamp e hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho que foi realizado junto com o meu colega de doutorado Reinaldo Padilha e os professores Rangel e Iuso Iano da Unicamp. O meu trabalho, então, ele é intitulado A Interdisciplinaridade das áreas médicas e engenharia em tempos de pandemia de Covid-19, uma revisão. Bom, a motivação da realização desse meu trabalho consiste no fato que a pandemia do coronavírus ela é uma realidade extremamente atual e que está atingindo a todos nós nesse momento. Inclusive, por um desses motivos, hoje essa apresentação está sendo realizada de forma virtual e não da forma presencial, como todos os anos é realizada na SET, né? Nós temos que considerar que uma das questões muito importantes do século XXI é a interdisciplinaridade, onde tecnologias desenvolvidas nas áreas de física, nas áreas de engenharia de automação, engenharia de telecomunicações, elas não estão sendo mais empregadas somente nesse nicho. Muitas tecnologias desse tipo, elas estão tendo uma maior abrangência em diversas áreas, principalmente nas áreas médicas. Nós podemos ver isso principalmente nos noticiários. Por exemplo, era comum antigamente nós vermos alguns estudos com drones, por exemplo, os drones fazendo reconhecimento geoespacial de áreas de plantações, de agricultura, reconhecimento dos lugares onde estão os animais da agropecuária, mas, especialmente em 2019, com ênfase em 2020, os drones foram utilizados como instrumentos para se manter o distanciamento social das pessoas. Em que sentido? Os drones estavam fazendo mapeamento de onde as pessoas estavam. Em alguns lugares, era acoplado junto com esses drones um dispositivo de voz, aonde era dado o alerta para a pessoa, para ela não estar naquele lugar, naquele momento, e respeitar, então, aquele momento de distanciamento social, aquele momento de quarentena, principalmente nos países da Europa. Outra coisa que nós sempre vimos, principalmente nas áreas da engenharia, e que sempre foi tão falado, são as famosas impressoras 3D, onde são sempre vendidas as ideias de que você faz qualquer coisa com uma impressora 3D. Mas, até então, isso não tinha uma aplicabilidade tão forte em uma área médica, de forma tão presente no cotidiano. Dizem, por exemplo, nós podemos fazer órgãos futuramente com essa tecnologia da impressora 3D. Mas nós conseguimos, em 2020, fazer aplicabilidades muito mais simples. Conseguimos fazer equipamentos de EPI para pessoas das áreas médicas, desenvolver os cotonetes, aqueles suaves, que foram utilizados para a realização dos testes de Covid. A robótica é algo que muitas vezes parece distante às pessoas comuns, mas a robótica ela tem ganho cada vez mais espaço, principalmente nessa época da pandemia do coronavírus, onde robôs foram substituir, de certa forma, a mão de obra humana na questão de monitoramento de pacientes que estavam nas áreas de isolamento. E principalmente na parte de limpeza desses hospitais, onde é muito mais seguro você colocar uma máquina para fazer uma limpeza de um ambiente totalmente contaminado, como de um hospital de Covid, do que você colocar um ser humano. E nós devemos considerar uma coisa que eu sempre abordo nos meus trabalhos, o ser humano ele é sempre uma variável falha nessa equação. Porque o ser humano ele é sujeito a cansaço, a estresse de longas jornadas de trabalho. E uma máquina, um robô, ele sempre
vai estar, vamos usar o termo, né, disposto a trabalhar com a maior excelência possível. E ele não vai se contaminar, ele não vai levar essa contaminação para dentro da casa, contaminar grupos de risco. Mas nós devemos considerar, como vocês podem ver agora no meu próximo slide, que o ser humano ele necessita de ter aspectos humanos ao seu redor. Então, muitos robôs que foram utilizados no momento de monitoramento de pacientes de Covid, eles possuíam rostos, feições um pouco que lembrassem os seres humanos, olhos, boca, para trazer um certo acolhimento a esses pacientes que estavam ali em um momento de isolamento, longe de suas famílias e longe de qualquer contato, porque até mesmo a face dos médicos muitas vezes estava encoberta pelos EPIs, né? Nós devemos considerar que uma das tecnologias mais emergentes e mais aguardadas agora, principalmente a partir de 2020, é a tecnologia do 5G, que promete uma conectividade muito maior e uma melhor qualidade da conexão. Com a chegada do 5G, nós não podemos deixar de relacionar com a indústria 4.0 e, consequentemente, com Smart Cities. Mas relacionar a conectividade do 5G com a IoT, com Smart Cities, é algo que já é um pouco comum na literatura de engenharia. Mas nós devemos considerar que essa conectividade ela vai trazer avanços também nas áreas médicas, principalmente no sentido que ela traz consigo o conceito de Health 4.0, a saúde 4.0, que ela consiste em um conjunto muito amplo de diversos conhecimentos, de diversas tecnologias que tendem a trazer maior qualidade de vida aos pacientes, trazem um atendimento muito mais rápido e eficaz e pode até mesmo ser um instrumento para unir pessoas de baixa renda, de locais de difícil acesso, como por exemplo populações ribeirinhas, populações indígenas que muitas vezes têm dificuldade de acesso à saúde, a terem contato com profissionais médicos de excelência. Porque através dessa conectividade, nós podemos disponibilizar equipamentos de IoT voltados para a medicina, onde, de maneira fácil, os dados são coletados, o próprio paciente pode coletar os seus dados, como, por exemplo, temperatura, o nível de glicose, batimento cardíaco, somar tudo isso a um prontuário médico e ser enviado ao médico, a um especialista que muitas vezes se encontra, eu digo na questão do Brasil, né? Ela se encontra em regiões do sudeste e sul do país, que é onde nós temos uma maior concentração de algumas especialidades médicas. Além disso, através do 5G, a telemedicina ela se torna cada vez mais presente, principalmente na questão de atendimento psiquiátrico, de atendimento psicológico, que também é uma questão muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas a viver em um ambiente onde elas não conseguem encontrar os seus parentes, encontrar seus amigos, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho. E muitas vezes, por mais que nós tenhamos uma relação virtual entre as pessoas, não é a mesma coisa. E as pessoas, ao sentirem falta disso, elas são mais suscetíveis a síndrome do pânico, a depressão, a ataques de ansiedade. Mas como que a pessoa vai procurar um atendimento psicológico se ela não pode ver o médico? E o médico, ao mesmo tempo, ele fica mais suscetível a contrair essa patologia, porque no dia a dia dele ele encontra várias pessoas e ele não tem noção de quem está contaminada. Dessa forma, com a telemedicina, nós conseguimos garantir, então, um atendimento médico de qualidade, principalmente essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade psicológica. Também nós devemos considerar que todos esses dispositivos médicos, com o passar do tempo, eles podem ser transferidos para um simples smartphone,
de forma que o retorno médico não precise ser mais presencial ou simplesmente ir ao médico só para troca de uma medicação. Tudo pode ser feito através do 5G por aplicativos de fácil uso, de uma interface muito mais fácil, principalmente para a população idosa, que tem mais dificuldade de sair de casa, justamente por ser um grupo de risco. Dessa forma, nós podemos concluir que a tecnologia 5G ela é muito promissora, não somente para essa pandemia do coronavírus, que esperamos que não demore muito tempo a passar, mas quando essa pandemia passar, toda essa interdisciplinaridade que tem surgido nesse momento de dificuldade pode ser empregado em outros contextos e ajudar outros tipos de população. Porque a partir do século XXI, a conectividade ela tende a ajudar não só nas áreas de engenharia, mas sim nas áreas de educação, nas áreas de saúde, na questão de smart cities. Dessa forma, a interdisciplinariedade ela tende a se tornar cada vez mais comum na vida das pessoas mais comuns e tem a agregar cada vez mais ao dia a dia das pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido a essa apresentação. Aqueles que tiverem interesse na minha pesquisa, ela estará disponível em breve na revista da SET. E eu gostaria de deixar aqui também o meu contato e o contato daqueles que trabalham comigo. E aqueles que tiverem interesse, é só entrar em contato. Muito obrigada novamente por tudo, por estarem aqui. Ana Carolina, muito obrigado pela apresentação. Se você tiver alguma pergunta para a nossa palestrante, entre em contato com ela através de seu e-mail.